Olá, Quarto no Ar, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos o quê? Começar mais uma semana de atividade, né? Uma nova semana, a 30ª semana. Então nós estamos aqui em outubro ainda, né? Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro. E como é uma nova semana, eu já troquei, né, a imagem que está referente ao próximo dia 23, que é o dia da aviação. Nós vamos falar sobre isso ainda, tá? Então, aqui na nossa aula de quinta-feira, aula 1, com língua portuguesa no livro e ciências impressa. Então, aqui no livro de português de vocês, nós vamos dar continuidade, né? Nós vamos continuar a interpretação daquele artigo científico sobre a dengue. Lembram disso? O que é um artigo científico? Um texto com base em pesquisas, né? Sobre algum assunto importante para a população, né? Que é feito geralmente por pessoas que pesquisam a respeito, pessoas estudiosas da área, né? E que transformam em texto para entendimento da população, ok? Então, naquele artigo que nós vimos, falava sobre o quê? Sobre a dengue, sobre o mosquito da dengue, formas de prevenção, né? E principalmente relacionado aos sintomas que as crianças sentem, né? Quando pegam dengue. Aí, para dar continuidade ao estudo daquele texto do artigo, nós vamos para esse exercício número 5. Vocês têm uma imagem aí, né? E vocês vão fazer o que com essa imagem? Vão circular, tá? Na própria imagem, no próprio desenho, o que representa erro no combate à dengue, ou seja, coisas erradas que não se deve fazer se você quer combater a dengue, entendeu? Coisas que deveriam ser ao contrário, né? No caso, para prevenir a dengue, a pessoa acaba errando. Por exemplo, ali tem uma garrafa no relento, ali no jardim, né? No quintal, de boca para cima, né? Em vez de estar de cabeça para baixo e evitar o acúmulo de água. Então, ela está errada naquela posição, certo? Ali ela não está evitando a dengue, não está combatendo, está sendo, na verdade, um local para o nascimento, para que a fêmea consiga botar ovos e nascer mais o mosquitinho da Aedes aegypti, né? Então, você vai fazer o quê? Circular na imagem toda, né? Todos os pontos errados que podem levar, né, a focos de dengue, certo? Tendo feito isso, aí você vai fazer a número 6. Você vai explicar como é que vocês fazem na casa de vocês e vocês e seus familiares. Como é que vocês previnem contra a dengue? Quais são as atitudes que vocês tomam, né? As ações que vocês tomam para poder fazer algo para combater a dengue. Aí você explica aí algumas ações, algumas atitudes da sua família para combater a dengue. A número 7 vai falar mais da estrutura, da organização, né, do texto de um artigo. Então, nós sabemos que ele é escrito em uma forma normal de texto, com parágrafos, e aí nós vamos falar agora dos parágrafos. Lembra quando você começou a escrever lá na primeira série, lá no segundo ano, né? E que a professora deve com certeza ter falado que um texto tem começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim. Isso também tem outros nomes. O começo de um texto, ele também é chamado de introdução, né? Introdução. O meio de um texto, ele é a parte, no caso, do desenvolvimento, que no artigo a gente chama de explicação, tá? O desenvolvimento ou explicação. E mais, no final do texto nós temos a conclusão, que é o fechamento do texto, certo? Essas partes são chamadas quando você faz um artigo. O começo, meio e fim do artigo, ele tem esses nomes. Introdução é o começo, a explicação é o desenvolvimento durante o texto, né? O meio. E a conclusão é o final, o fechamento do texto. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a número 7 vai falar sobre isso. Ó. Complete as lacunas, os espaços em branco, escrevendo quais são os parágrafos que cada afirmação se refere aí, né? Por exemplo, a letra A. O tal parágrafo apresenta uma síntese do tema do artigo, ou seja, um pequeno resumo, parecido com resumo no começo. Então, ele dá uma breve explicação assim resumida no começo, para depois entrar no assunto, certo?
Aí você vai me dizer qual é o parágrafo que faz isso. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? Qual é a ordem do parágrafo? Você vai colocar a ordem. Então, lá na letra B, você vai fazer a mesma coisa. Ali está falando, ó, do tal parágrafo ao tal parágrafo, né? São explicados dados e informações a respeito do tema. Então, a parte do desenvolvimento do tema, né? A parte do meio do artigo. De que parágrafo a que parágrafo vai ser isso? A ordem, entendeu? Se é do primeiro ao qual parágrafo, ou do segundo a qual parágrafo, ou terceiro a qual parágrafo, certo? Letra C é a mesma coisa. Aí você vai dizer qual é o parágrafo que apresenta uma conclusão do tema, uma conclusão do assunto, um fechamento, um encerramento do artigo, ok? Então aí você vai colocar a ordem de cada parte do parágrafo segundo o que está falando aí. Se é primeiro, se é segundo, se é terceiro parágrafo e assim por diante. Lembrando que eu expliquei que a primeira parte do parágrafo, que tem essa síntese, esse resumo, a gente chama de introdução. É um resumo de entrada, né? De apresentação do assunto. O meio do artigo é a explicação, o desenvolvimento dele. E o final é a conclusão, o fechamento do artigo, das informações que estão sendo dadas, certo? Depois, na outra folha, nós temos o exercício 2, que continua falando sobre os parágrafos. Agora você vai completar esse esquema que está aí, escrevendo o nome de cada parte do parágrafo, igual eu expliquei, tá? O primeiro parágrafo, ele seria o quê? A introdução, a explicação ou a conclusão? O segundo ao sexto parágrafo seria a explicação, a introdução, conclusão. Qual parte desses três que eu falei com vocês? E o sétimo parágrafo? Qual parte seria? Né? Você vai dizer dessas três partes aqui, qual que elas são? Ó, introdução, explicação e conclusão, certo? E aí você vai escrever aqui, né, especificando, né, identificando cada espaço aí, cada parte do texto aí em relação aos parágrafos. Na 9, você vai dizer para mim sobre os nomes de especialistas que aparecem no texto. Como eu expliquei, o artigo ele é sempre feito por pessoas que trabalham na área, pesquisam ou são formadas, né? Tem alguma formação de estudo na área do tema, do assunto. Nesse nosso artigo sobre a dengue, apareceu duas especialistas ali, né? Dois nomes de pessoas, que uma foi durante o texto dando algumas informações e a outra foi a que escreveu o texto científico, certo? Então, o que eu quero que você faça? Você vai lá no texto e vai sublinhar o nome dessas pessoas e depois, aqui embaixo, você vai explicar quem são essas pessoas, tá? Tem duas pessoas, dois nomes de pessoas que aparecem durante o texto lá da questão do artigo. Então, você vai sublinhar lá quem são essas pessoas e depois explicar aqui quem são essas pessoas para a gente, tá? Aí aqui até tem uma explicaçãozinha a mais, ó. Em geral, o artigo de divulgação científica ele é escrito por alguém que se dedica a estudar ou pesquisar o tema abordado. Além disso, é comum a presença de informações fornecidas por especialistas no assunto, certo? Então, nós temos duas especialistas que aparecem durante o texto ali, né? Uma que está durante o texto passando informação e a outra que fez a escrita, né, do texto em si, certo? Que são estudiosos da área e especialistas. Aí você vai me colocar quais são eles e quem são eles, tá? Número 10. Observe a imagem que acompanha o texto. Lembra que lá no texto, vai lá no texto de novo, lá no início do artigo, bem no começo, né, tem o que ali que a gente observa? Uma imagem que aparece ali. Por que foi colocada uma fotografia do mosquito Aedes aegypti? Qual a sua opinião de ter colocado aquela fotografia lá do mosquito Aedes aegypti? Aí você me explica aí a sua opinião de por que eles tenham colocado essa foto lá, tá? E aqui está te explicando mais um pouquinho, né, sobre uma característica, né, da estrutura de um artigo. O artigo de divulgação científica, eles podem apresentar fotografias, tabelas, gráficos, ilustrações e outros exemplos visuais para esclarecer, complementar e enriquecer as informações. Então, sempre no artigo científico eu posso ter
coisas que vão chamar atenção, né? E de forma visual, como, por exemplo, um gráfico, né? Para dar uma informação a mais de forma visual e chamar minha atenção e para entendimento melhor também, né? Como se fosse acrescentar na explicação do assunto ali. Ou uma fotografia como foi colocada neste que a gente leu sobre a dengue, certo? E a número 11 aqui, nós temos o final aqui, não é para você responder essa número 11 aqui, é só para você pensar, tá? O artigo que você leu ajudou você a entender o que é e como evitar a dengue? Você conseguiu compreender o que é dengue e como fazer para evitar essa doença, né? Não deixar ela ocorrer, ela acontecer? Você considera importante para as pessoas que querem se informar sobre esse assunto? Ou seja, ler esse artigo foi importante? Você acha que é importante as pessoas lerem informações assim em artigos para saberem sobre assuntos como este, né? Será que são importantes a existência de artigos com informações científicas, certo? Eu quero que você pense um pouquinho a respeito disso, né? E nesta parte aqui a gente termina o estudo desse artigo, certo? Então, para dar continuidade ao assunto sobre a dengue, aqui na aula 1 impressa nós também vamos falar sobre isso, né? Como dengue é uma doença, então ela entra também no assunto de ciências. Lá em português a gente está vendo por conta de conhecer este tipo de texto. Aqui a gente nós vamos ver a doença, né? Sobre a doença em relação à ciência mesmo, certo? Mas é uma tarefinha bem simples, só para complementar, né? Só para acrescentar aí, para reforçar o que a gente está vendo. Então, vocês vão fazer o quê? Pesquisando. Quer dizer, o quê? Que vocês vão pesquisar um pouquinho dessas informações. Eu acho que muito dessas informações vocês podem ver no próprio artigo lá do livro que vocês viram, né? E em outros lugares que você puder pesquisar. Aí aqui nós temos uma imagem que você pode pintar, né? Pode até usar aquela fotografia do artigo lá do livro para poder pintar ele de acordo com o que ele realmente é, o Aedes aegypti, né? E a pesquisa sobre o mosquito acima, né? Respondendo essas informações aqui. Qual é o nome desse mosquito? Quais são as doenças, né? Então, primeiro você vai colocar o nome. Quais são as doenças que esse mosquito transmite? Lembra que quando eu comecei a explicar na outra aula, eu comentei com vocês que ele não transmite só a dengue? Quais são as outras doenças também que ele transmite além da dengue? Então, você vai colocar a dengue e as outras, tá? Quais são os sintomas, né, que a gente sente geralmente com as doenças que ele transmite, tá? São bem parecidos, inclusive, as doenças que ele transmite têm uns sintomas parecidos, né? Sintomas é o quê? O que a pessoa sente quando ela está doente, certo? E como prevenir. O que é prevenir? Tomar os cuidados certos para que não aconteça aquela doença, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Tomar os cuidados certos e não deixar a dengue acontecer. Como a gente pode prevenir isso daí? Então, você vai fazer essa pesquisa e vai colocar essas informações aqui para mim, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.